Vamos lá, senhores, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição do SST, o canal. E hoje eu vou responder a pergunta do Alexandre Figueira. Ele é lá de São Paulo e ele perguntou para mim o seguinte: professor, como é que eu faço para escolher um novo livro aqui na área de segurança do trabalho? Eu tenho tanta opção, fica difícil. Então eu listei aqui alguns itens que eu acho importante. Primeira coisa é: qual o assunto? Você tem que definir um assunto. Eu quero ler sobre o quê? Sobre higiene ocupacional, sobre ergonomia, sobre legislação na área de segurança. Então o primeiro passo, na minha opinião, é esse. Eu tenho que definir qual a leitura que eu preciso fazer. Só que aí, definir a leitura. E aí eu encontrei vários livros, por exemplo, de ergonomia. O que eu faço então? Eu faço o seguinte: eu vou na livraria e vou lá dar uma lida na orelha do livro, na contracapa, no índice, abro o livro aleatoriamente e dou uma lida para ver se eu gosto de como o autor escreve. Só que às vezes isso não é possível, mas na internet também dá para fazer isso. Geralmente coloco alguns trechos e tudo mais, você precisa entender um pouquinho do livro. Então essa é a primeira dica. Segunda coisa que eu acho importante: verificar se o livro está adequado para o seu atual nível de conhecimento. Eu lembro quando eu comecei a estudar, eu comprei um livro sobre o ruído que estava muito acima do meu conhecimento básico. E eu desisti da leitura. Então, você vai fazer um investimento, alguns livros na áreas técnicas são bem caros. Então é importante, primeiro, você está começando, você só tem uma pequena base, começa por um livro mais simples. E aí, paulatinamente, vai comprando um livro um pouquinho mais complexo, até chegar naqueles que são bem mais complicados. Que mesmo assim você vai ter que ler às vezes uma vez, duas vezes. Mas é um passo a passo. Não adianta você começar: não, quero aprender sobre isso, vou começar logo com esse aqui que é o top. Não, vai passo a passo. 3. Esse também não é uma dica de compra, mas é o que eu faço na verdade. Por exemplo, eu particularmente não gosto de livro que tem toda a norma. Tem um livro que a gente compra que tem 20% de comentário e o resto é toda a legislação. Esse livro é indicado para quem quer, por exemplo, para consulta, deixar lá na mesa de trabalho, sempre trabalhar com aquelas normas. Então é um livro de consulta que o autor ele já separou as normas interessantes em relação àquele assunto. Mas fora isso, eu acho um livro que você perde dinheiro, porque você comprou um livro que as normas todas estão disponíveis na internet. E aí tem um comentáriozinho ali de 10, 15 páginas. Outra dica é em relação a indicações. Isso é muito importante. Eu sempre fico olhando outros profissionais da área, pergunto para colegas, vejo na internet. Então eu, por exemplo, eu indico vários livros lá no meu canal Jornal Segurito. O Nestor também indica no site dele. Outros profissionais indicam. Um colega de trabalho que você acha um cara experiente, coisa e tal, qual é o livro que você me indica para tal assunto? Então, indicações é de extrema importância. Não só indicações assim de pessoas que você conhece ou de pessoas na internet e tudo mais, mas também pega o seguinte: você tem um determinado livro aí que você gostou. Quais foram as referências que esse autor utilizou para escrever o livro dele? Então, isso também é uma forma de você escolher o seu próximo livro de segurança. Quinta dica, em relação a livros usados. Como o livro é uma coisa cara, e eu como produzo o livro, eu digitei já 3 livros, eu sei que não é barato, a parte gráfica é muito cara principalmente, acaba às vezes ficando inviável fazer a aquisição de um livro novo. Então eu mesmo, em algumas situações, compro livros usados. E você entra na internet ou vai no sebo e você consegue bons autores. Só tem que tomar cuidado em relação a livros que tenham muita questão de legislação, porque há uma probabilidade de estar desatualizado. Então toma cuidado em relação à legislação e também em relação à edição. Porque se tiver, por exemplo, esse livro tem 10 edições, tu está comprando a segunda edição que está lá no sebo, talvez tenha muita coisa tenha mudado e você vai estar com o livro totalmente desatualizado. E por fim, eu recomendo, para aumentar o seu repertório de informações, não ficar só apenas em livros técnicos. Eu, há uns 4, 5 anos atrás, eu tinha esse problema. Eu lia muita segurança do trabalho, mas eu só lia segurança do trabalho. Não lia mais nada. De uns 4, 5 anos para cá eu já mudei. O que eu passei a fazer? Eu comecei a ler literatura, biografia, ler outros assuntos. Qual a vantagem de fazer isso? Você aumenta seu repertório, suas ideias ficam diferentes. Você não dá apenas sugestões que todo mundo dá, porque você tem novos conhecimentos. Então recomendo que leia livros técnicos, lógico, mas uma vez por outra leia um livro diferente. uns livros mais simples, uns livros sobre uma história, livros clássicos da literatura, isso é bem importante.
Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E se tu tem alguma sugestão aí que eu não falei, coloca aí embaixo nos comentários. Ou se tem alguma dúvida, uma sugestão de pauta para novos vídeos, coloca aí também. Ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho, M da Doene. Olá, eu sou Mário Sobral, do Negócio Segurito. E juntos estamos fazendo